Como lidar com a falsidade, né? É difícil, mas vamos ler isso hoje no Salmo número 12. Davi diz assim, ó: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. É verdade. Às vezes a pessoa ela tá te elogiando na sua frente, tá dizendo que é tudo ótimo, tudo maravilhoso, e ela está armando uma cilada para você. Então cuidado com os elogios. Pois no 4, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. Verdade, a língua ela tem o poder de construir ou desconstruir, de trazer vida ou trazer a morte, né? O poder da palavra, né? A palavra é muito forte. Por exemplo, quantas pessoas que andavam até bem, começaram a sentir uma dor, foram ao médico, quando fizeram o exame e veio o diagnóstico dizendo que ela tinha um cancro. E essas pessoas começaram a definhar como que da noite para o dia, e no espaço de um curto tempo elas morreram. Por quê? Elas vinham bem. Enquanto elas não sabiam o que elas tinham, estava tudo bem. Mas quando elas descobriram que o que elas tinham era um cancro, elas entregaram a sua vida para aquela doença e definharam e morreram. Então assim é o poder da palavra, né? A palavra, ela pode provocar em você a vida ou a morte. E você falando também pode provocar a separação, a divisão, a dor, a angústia sobre a vida de outros. O comentário do 1 ao 5 diz assim, ó: falsidade. Com uma sociedade cada vez mais desintegrada e confusa, fica difícil encontrar alguém realmente confiável. Versículo 1. Muitos, influenciados pela imoralidade, a ganância, não veem dificuldade em mentir, enganar, ferir, bajular e prejudicar quem quer que seja para conseguir o que desejam. Para estes, o certo é visto como errado e o errado como certo. Está no versículo 2. Assim, diante de tanto crédito que o mundo dá ao pecado, como viver em retidão? Como ser obediente a Deus quando há incentivo ao que é falso e ilusório? Só mesmo aqueles que vivem com o desejo único de agradar ao Senhor, permanecem íntegros e fiéis a Ele, que está no versículo 5. Já aqueles que confiam no poder das palavras aduladoras e na perspicácia dos lábios orgulhosos, terão seus planos frustrados e serão cortados do meio dos justos. Versículo 4. Eu queria ler de novo o 5. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. Então, quer dizer, olha só, o Senhor Jesus, ele se levanta logo ao pobre. Pobre, quando ele diz, não é o pobre financeiramente, é o humilde. Aquele que está sendo oprimido, ao gemido daquele que está necessitado. Então ele atende. Se você está nessa condição e você dobrar os seus joelhos, ou sentado ou deitado, não importa a posição, ou em pé, você pode falar com ele e será ouvido. Olha o 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. O comentário do bispo diz: enquanto os lábios bajuladores são mentirosos e desprezíveis, a palavra de Deus é comparada a um tesouro digno de toda confiança. Ela é mais pura e preciosa que a prata refinada 7 vezes pelo fogo. O mundo está mergulhado em uma crise moral, pois os valores humanos estão cada vez mais raros. No entanto, as Sagradas Escrituras permanecem infalíveis e desprovidas de incertezas ou enganos. Sábios são aqueles que praticam seus valiosos conselhos. Então, se firme, fundamente sua vida na palavra do Senhor Jesus. O 7. Tu os Senhor. Desta geração os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Então, vale a pena
você permanecer sendo fiel a Deus, seguir seu caminho na retidão, na fé, guardando sua alma, sua salvação e aplicando a palavra de Deus dia após dia na sua vida, tá certo? Esse é o Salmo 12. Espalhe essa notícia para mais pessoas, envie esse salmo para alguém. Fique bem, fique com Jesus.